Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre população e terras indígenas. Então, nós estamos na semana 2 do PET 5. E nessa semana, o nosso objeto de conhecimento continua sendo a formação territorial do Brasil. E o que nós queremos desenvolver de habilidade com esta aula? Reconhecer as características socioespaciais e identitárias dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos povos da floresta e demais grupos sociais do campo e da cidade que vivem no Brasil. Na semana passada, nós trabalhamos sobre os povos quilombolas. E esta semana estamos trabalhando sobre os povos indígenas no Brasil. Então, vem comigo, vamos dar um mergulho, né, na cultura, no modo de vida dos povos indígenas que habitam o território brasileiro. Queridos, eu trouxe para vocês, tal qual está no PET de vocês, né? O texto está idêntico ao PET. Então, eu trouxe o seguinte, que atualmente há mais de 250 povos indígenas distribuídos pelo território brasileiro. E cada povo tem cultura, tem tradições e tem manifestações próprias. Então, nós não podemos pensar no povo indígena como se fosse uma homogeneidade. Não. Cada grupo indígena possui suas características próprias, né? Cada grupo indígena se manifesta culturalmente de maneira bastante diversificada. Então, nós temos, na realidade, uma riqueza cultural muito grande, né? E uma herança cultural que também foi deixada por esses povos que nós vamos conhecer logo na frente no nosso texto. Segundo o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no Brasil, veja, eu tenho a maior parte deles, mais de 500 mil deles, que vivem nas zonas rurais. E pouco mais de 300 mil que vivem nas áreas urbanas. Então, eu tenho uma maior concentração dos povos indígenas nas zonas rurais. As terras indígenas são ocupadas e utilizadas pelos grupos indígenas para quê? Qual que é a importância dessas terras indígenas? Inclusive, essa é uma questão do seu exercício da semana. Qual é a importância dessas terras? Elas são utilizadas para suas atividades produtivas e para a preservação dos recursos ambientais necessários à sua sobrevivência. Nessas terras, devem haver condições necessárias para a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Existem muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas, ou seja, elas não foram delimitadas, elas não foram definidas nem regularizadas pelo governo federal. Os povos indígenas, eles ganharam direito à regularização de suas terras, à demarcação de suas terras, a partir da Constituição de 1988, há 32 anos. Mas, mesmo assim, muitas terras ainda não estão demarcadas. Então, aquelas que estão regularizadas, elas sofrem invasões, elas sofrem problemas de explorações ilegais. Então, são muitos desafios para a manutenção, né, dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Queridos, territórios indígenas vulneráveis, é o que nós estamos falando. Apesar da garantia constitucional, né, apesar de que a Constituição diz que o povo indígena tem direito à demarcação de suas terras, à proteção de suas terras, essa luta, ela continua. E de acordo com a nossa manifestação aqui, você observa que a faixa diz: a luta continua até o último índio. Ou seja, não podemos parar, nós vamos lutar até o final. Então, veja, o direito dos povos indígenas à terra, que, como eu disse, já foi garantido por lei, envolve o processo de demarcação, ou seja, de definição das terras que pertencem aos índios. E esse direito, ele já deveria ter sido concluído há muito tempo, desde 1993. No poder público, no entanto, os órgãos responsáveis pelo processo de demarcação demoram para agir. Com isso, os territórios ocupados ou usados por indígenas
ficam ainda mais vulneráveis, ficam sem proteção. E aí nós temos invasões de fazendeiros, invasões de garimpeiros, indústrias madeireiras, mineradoras. Por quê? Porque há um interesse comercial nos recursos naturais das regiões onde habitam esses povos indígenas. Então, todo esse quadro, toda essa demora em agir, toda essa falta de ação do poder público estimula a violência no campo, da qual diariamente os indígenas são vítimas. E aí, meus queridos, como eu falei para vocês, houve, através da Constituição de 1988, a inclusão dos direitos indígenas nessa Carta Magna do país. Então, veja o que o texto trouxe para vocês. A partir de 1970, um grande movimento indígena nacional começou a se organizar. Povos, lideranças e organizações indígenas articularam-se para reivindicar seus direitos, conquistando algumas vitórias importantes, como a inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988, os avanços na demarcação e a regularização das terras indígenas, além da implantação de políticas educacionais e de saúde apropriadas à realidade dos povos. Apesar de todos esses avanços, que essa era a pauta de luta dos povos indígenas, apesar de todos esses avanços, eles continuam lutando para garantir essas conquistas. Essas conquistas estão previstas nas leis, mas, meus queridos, na prática elas ainda não foram efetivadas. Muito bem. E aí, meus amados, nós terminamos o tema, né, da semana 2, e aí vocês vão caminhar agora para as atividades da semana. E a primeira atividade da semana, ela traz a seguinte pergunta: qual é a importância das terras indígenas? Essa pergunta eu copiei exatamente como está lá no texto, porque nós já trabalhamos no início desse vídeo. Elas são ocupadas e utilizadas para quê? Para as atividades produtivas, para a preservação dos recursos ambientais necessários à sobrevivência das populações indígenas. E outra coisa, elas devem proporcionar uma reprodução física e cultural segundo usos, costumes e tradições dos povos indígenas. Então, você tem a resposta da número 1, que está no início do seu PET, aí no seu texto. Queridos, o número 2, nós somos convidados a observar esse gráfico. Então, veja, nós temos aqui as populações indígenas e a população total do país, certo? Aqui à minha direita, eu tenho de roxinho, a barra roxinha, ela representa os alfabetizados do país. E a barra laranja, os analfabetos no país. Então, observe, eu tenho a porcentagem de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. O que eu vou observar é que, na população total do Brasil, eu tenho aqui cerca de 90,4% da população com 15 anos ou mais alfabetizada. Esse número diminui quando se trata das populações indígenas. E a barrinha laranja, ela mostra que, entre os grupos indígenas, o índice de analfabetismo é maior se comparado à população total do país. E aí nós temos letra A e letra B para respondermos de acordo com este gráfico. Então, vamos lá. O primeiro, voltando só um pouquinho na pergunta, o primeiro diz: que comparações podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional? É exatamente essa leitura que nós acabamos de fazer. No entanto, eu trouxe alguns dados para vocês. Segundo dados, né, do IBGE, 76,7% dos índios com 15 anos ou mais sabem ler e escrever no país, seja em português ou em seu idioma. Só que a média brasileira é maior, 90,4%, de acordo com o censo de 2010. É exatamente os números que são apresentados aqui para nós, tá certo? A média, né, do Brasil, a média brasileira é maior do que a média de jovens de 15 ou mais anos de idade, né, alfabetizados entre as populações indígenas. E em 2000, a taxa de alfabetização de índios nesta faixa etária foi menor, de 73,9%. A taxa, e um detalhe, a taxa de alfabetização de indígenas
homens é superior ao das Índias. Nós temos mais homens índios alfabetizados do que mulheres índias. Então, cerca de 78,4% para os homens contra 75% para as mulheres. Então, esse primeiro parágrafo é exatamente a resposta, a interpretação do gráfico, é o que pede a letra A. E aí, meus queridos, nós temos agora a segunda, a letra B, né, que traz a seguinte indagação. Na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Por que eles devem guardar a sua língua materna, manter a sua língua materna, aprender a ler na sua língua materna e na língua portuguesa? Porque, pessoal, veja, nós estamos falando de um patrimônio cultural, o patrimônio linguístico do Brasil. A língua materna, a língua indígena, é um patrimônio linguístico do Brasil. Só que detalhe, meus queridos, ela está sob ameaça de desaparecer. E o que nós pensamos, o que nós estamos observando, é que vai chegar um determinado momento que, quando os indígenas, né, veteranos, os mais velhos, se forem, também com eles irão todo esse conjunto, né, linguístico importante que caracteriza a cultura brasileira. Então, veja, de fato, estimamos que nos últimos 500 anos já foram extintas quase 80% das línguas indígenas faladas no continente antes da chegada dos europeus. Entendemos que essa diversidade linguística e cultural é uma riqueza. É por isso que eles precisam continuar falando, cuidando da manutenção da língua materna. Só que o que há necessidade de se fazer é uma melhor documentação dessa língua materna, para que ela seja preservada. Pois ao perder uma língua, também perdemos os conhecimentos incorporados àquela língua, inclusive conhecimentos culturais, ecológicos, né? Indícios sobre a pré-história humana, informações sobre as estruturas e funções das línguas humanas de modo geral. Então, nós precisamos reconhecer que para qualquer povo, do mais ao menos numeroso, a língua representa um elemento vital. Sua morte é uma perda irrecuperável. Acima de tudo, a valorização e preservação das línguas é um direito universal que devemos reconhecer e defender. Então, está aí a resposta da letra B, né, do número 2. E agora, meus amados, somos convidados à observação dessa tabela. Então, nós temos aqui, veja, a participação relativa da população residente autodeclarada indígena. Aquelas pessoas que falam, eu sou índio, eu faço parte dos grupos sociais indígenas. Então, veja, nós temos aqui a separação por regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, sul e centro-oeste. E aqui as porcentagens em cada período. Em 1991, 42,4% das pessoas se autodeclararam indígenas no norte do país. Depois, em 2000, 29,1%, 2010, 37,4%. Se você observar esses números, essa declaração, essa autodeclaração, ela aconteceu de forma mais intensa no norte do país, em todo o período. Observem que essa numeração aqui, essa porcentagem, é maior do que nas outras regiões do país. Com expressividade também aqui para a região nordeste do Brasil. Muito bem, meus amados. Então, nós vamos agora à questão 3 e 4. Diz assim, a questão 3. Qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Nós já vimos que a região com maior população indígena é a região norte do Brasil, certo? E de uma forma muito específica, nós temos o estado do Amazonas. Aí vem a pergunta, como você poderia explicar essa divisão? Então, eu trouxe para vocês alguma informação sobre essa região, que a Amazônia, né, com sua natureza exuberante, ao mesmo tempo frágil também, ela acolheu uma grande diversidade de povos ao longo da história, no interior de suas matas e na beira dos rios. Então, nós temos uma mata densa, né? Nós temos muitos rios na região, então nós temos possibilidades
de vida na região, além da proteção dessas populações indígenas também. Depois da conquista em 1500, esses povos passaram a ser chamados genericamente de indígenas. Os relatos dos cronistas das primeiras viagens de portugueses e espanhóis ao longo dos rios Solimões e Amazonas, nos séculos XVI e XVII, fazem inúmeras referências à abundância de alimentos. Então, veja, nós temos abundância de alimentos na região, né? Porque nós temos muitos rios, e nós temos uma mata densa. Então, abundância de alimentos devido à presença de rios, de uma mata exuberante, trouxe, então, uma alta densidade populacional de grupos indígenas nessa região. Ou seja, uma alta concentração populacional de grupos indígenas nessa região. Então, essa seria a explicação da atividade número 3. A número 4 diz assim: que fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Por que as pessoas se declararam indígenas? Meus queridos, vejam, antes as populações indígenas, elas ficavam fora do censo demográfico do Brasil. Então, como elas iriam se autodeclarar indígenas? Se elas não eram incluídas na contagem da população brasileira. Então, o que nós vamos perceber é que esse cenário vai mudar e a população indígena ela vai aumentar, né? Então, veja, a partir disso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística passou a incluir os povos indígenas no censo demográfico. Segundo a FUNAI, a população indígena cresceu cerca de 150% na década de 90, devido ao aumento das pessoas autodeclaradas indígenas. Porque agora, claro, elas passaram a ser conjuntadas. Você se declara branco, pardo, negro, indígena. Bom, eu me declaro indígena. Só que agora eu posso me declarar, porque agora eu faço parte dessa contagem. Antes, nós não tínhamos isso. Então, como que as pessoas iriam se autodeclarar? E aí, meus queridos, essa população indígena e o censo demográfico, a inclusão desses povos no censo demográfico trouxe possibilidades de planejamento de ações políticas e sociais que contribuem para a preservação das comunidades no país, né? Nós temos também a possibilidade de demarcação de terras, que é uma política em desenvolvimento no país. O controle da exploração de riquezas, e nós precisamos de consciência política para garantir a efetividade dos direitos indígenas no nosso país. Então, o motivo é isso, elas foram incluídas na contagem da população brasileira, e agora elas têm a oportunidade de se autodeclararem, né, e a própria necessidade de políticas públicas que atendam a manutenção, né, da cultura indígena no país. E aí, meus queridos, a questão número 5, eu digo a vocês que vale a pena conhecer um pouquinho sobre a cultura dos povos indígenas. E é exatamente essa questão, veja, que está sendo colocada para vocês. Pesquise, se possível, as manifestações culturais herdadas dos índios. Manifestações na pintura, nas artes, na música, na literatura, né? Plantas medicinais, alimentação. Então, vocês devem fazer essa pesquisa e enviar no formulário que vai estar disponível para vocês ainda hoje. Que tal? Vamos pesquisar? Então, eu trouxe algumas dicas importantes. Primeiro, a questão da pintura corporal. Essa é uma manifestação cultural indígena muito importante e ela ocorre na sociedade ocidental por meio da maquiagem, por meio da tatuagem, né? É uma expressão de diversas manifestações culturais dessa sociedade. Uma forma de comunicação. Então, veja, para cada evento há uma pintura específica. Então, existe uma pintura que é própria para a caça, uma pintura própria para os momentos de luta, para o casamento, para a morte. Então, todo o ritual indígena é retratado nos corpos dos mesmos na forma de pintura. É a expressão artística mais intensa dos índios. E a tinta é feita de urucum, genipapo ou babaçu, na maioria das vezes. Então, essa é uma manifestação cultural importante. Segundo, é a arte indígena brasileira.
né? A arte indígena brasileira possui comportamentos e costumes próprios que interferem de maneira muito importante na forma como eles pensam. O pensamento ele se traduz em arte. Então, dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal dos índios, né? Está expressa também nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, né? Nas cerâmicas, nas cestarias feitas de palhas, nas máscaras e até mesmo nas danças e rituais. E para desenvolver essa arte, eles fazem uso de elementos complementares como a madeira, as miçangas, as palmas, sementes, cipó, couros, ossos, casaca de coco, dentes, conchas, garras, etc. Meus queridos, ainda temos a música. A música, ela está associada ao universo transcendente e mágico dos povos indígenas. Está ligada às origens imemoriais, a mitos fundadores e usada com finalidades de socialização dos índios. E aí, as plantas medicinais indígenas, algumas, né, essas plantas fazem parte também do nosso dia a dia. Quem não conhece, por exemplo, o orégano na nossa alimentação, né, o manjericão, o louro, as folhinhas de louro, o alecrim, né, hortelã, a sálvia, nós temos aqui a babosa, né? Então, a boldo do Chile, então são plantas medicinais importantes que estão inseridas na nossa alimentação, na nossa vida, né? Durante as nossas necessidades, né? Tanto de alimentação quanto de algum tipo de utilização para cura, etc. Com relação à alimentação, queridos, nós temos alguns dados muito importantes sobre os povos indígenas. E a alimentação indígena, você pode observar que ela é baseada no consumo de frutas, no consumo de legumes, de raízes, de caules, de peixes, né, de carnes de caça, frutos como, por exemplo, o caju, o açaí, delicioso açaí, né, são a alimentação, faz parte da alimentação comum aí entre os povos indígenas. Queridos, então, eu deixo aqui para vocês o meu abraço, leiam o texto, né, participem da aula, parem o vídeo, observem cada questão, resolvam o formulário. Eu aguardo vocês no próximo encontro. Muito obrigada. Fiquem com Deus.